Olá, seja bem-vindo. Vamos falar hoje a respeito de mais um assunto das representações e, com toda a diligência, vamos falar hoje de imago. São modelos imaginários. Então, vamos definir aí o que é imago. Imago são cenas, imagens negativas, externas, que uma pessoa cria de si mesma, mas não corresponde à realidade, não tem como ser comprovado, não tem vivência comprovatória, apenas uma imagem. Então, os imagos, nós vamos exemplificar agora, para que a gente possa entender de uma forma melhor. Vamos lá. O exemplo de imago é uma imagem criada dentro de si mesmo, a partir de uma limitação pessoal própria, mas a pessoa tem a certeza de que uma outra pessoa não gosta dela, que está sendo perseguida no trabalho, por exemplo, e na verdade ela não está sendo perseguida, e ela tem uma imagem criada. Então ele não é reflexo da realidade, apenas uma imagem deformada de algo que na verdade não existe. Um outro exemplo de imago é uma imagem criada de si mesma a partir do que outras pessoas dizem a respeito dela. Então, essa imago pode ser gerada desde a idade infantil e também adolescentes e adultos. Parentais que xingam crianças, sua burra, sua idiota, não vai dar nada na vida, tudo é perigoso, e homem não presta, esse tipo de afirmação vão gerando dentro da criança, na imagem da criança, dentro da mente da criança, imagos, imagens irreais daquilo que está sendo dito. Então, imago também pode ser gerado a partir da identificação psíquica com pessoas que convivem, a terceira forma. Então, uma imagem pessoal a partir de uma outra pessoa e que não corresponde à sua própria identidade pessoal, talentos, dons e outras características pessoais. Então, é um espelhamento, cria-se um espelhamento de uma pessoa fraca, de uma pessoa que na característica daquela pessoa terceira, daquela inter-relação, ela é fraca, então ela na convivência ela se torna da mesma forma que aquela pessoa é. Então, as consequências mais comuns da imago, vejamos quais são. Primeiro, preconceito a outras pessoas se interpreta com projeção, comportamento dessas pessoas. O que é interpretação com projeção? Eu estou visualizando numa outra pessoa aquilo que na verdade eu vejo em mim mesmo. Eu estou espelhando naquela pessoa a minha própria imagem. Isso é uma figuração de uma imago a partir de si mesmo para uma outra pessoa. Outra consequência, medo, timidez, mágoa, ressentimento, introversão, apatia, depressão, culpa, frustração, destruição de relacionamentos é muito comum também através da imago. Essa repetição de informações mentirosas destrói relacionamentos. E agora vamos finalmente dizer como é que nós podemos eliminar uma imago. É muito simples. Os imagos, eles, para serem eliminados, devem ser questionados e devem ser colocados em situações em que eles precisam provar, evidenciar o que eles estão dizendo. Então, se eu tenho uma imago que, por exemplo, a minha mãe me rejeita, minha mãe não me ama, então eu venho repetindo isso e eu acredito nisso e eu então crio um preconceito e projeto na minha mãe que ela não me ama, mas na verdade é eu que estou projetando aquela imagem. Então o analista vai perguntar: como você sabe que a sua mãe não te ama? Qual é a prova? Qual a evidência? Alguma vez você tem algum caso, alguma vivência para me explicar? Alguma vez ela abusou de você psiquicamente? Alguma vez ela deixou de dar comida para você? Você passou fome? Foi jogado na lata do lixo? Foi jogado debaixo da ponte? O que você tem para provar para mim que realmente você é rejeitado por sua mãe? Então, normalmente, quando é imago, a pessoa não vai ter nada para dizer e ela vai cair em si mesma. Isso é muito legal. Então, se não conseguir contar, deixa de fazer sentido e a imago, então, precisa deixar de existir. É muito simples. Agora, nós temos aqui uma imago grave. O que é uma imago grave? É o complexo de imagens que se somam complexando a linha de pensamentos e crença a respeito de si mesmo e de outras pessoas. E nós temos aqui um exemplo muito interessante, que é quando se cria um imago sexual.
Por exemplo, uma criança cria um imago que o pai estava batendo na mãe, quando na verdade estava tendo uma relação sexual com a mãe. E isso acontece muito, é muito comum, porque pais costumam colocar as crianças para dormir, os bebês, no mesmo quarto que eles, o berço, ao lado da cama da mãe. Isso é gravíssimo, porque a criança ela não sabe identificar, não tem como identificar o que está acontecendo entre os dois quando estão tendo relação sexual ao lado da criança. Então, o barulho, o gemido, enfim, tudo aquilo que vai acontecer vai gerar algo que a criança não está identificando. Então, ela vai criar uma imagem segundo aquilo que ela tem naquele momento. Os imagos gerados por causa de uma criança conviver no mesmo quarto dos pais, o que acontece? É muito grave. São cenas observadas pela fantasia da criança, pode ser interpretado como um ato de violência do pai contra a mãe, produz também ciúmes, excitação sexual incestuosa, inconsciente, com distonias emocionais e sérias angústias, culpas, ciúmes, incapacidade de elaborar os sentimentos. Nós estamos falando de excitações sexuais incestuosas que estarão sendo altamente censuradas pelo superego proveniente de valores de ideal de ego. Então, as consequências são bastante fortes. E essa representação recalcada de incesto poderá ser condensada pelo superego em sonhos, e quando não for capaz em sonhos, pode ser condensada inconscientemente, gerando neuroses, sintomas, clivagens sexuais. Estamos falando de clivagens psíquicas, como a timidez, homossexualidade, hipersexualidade, culpa, frustração e outros. Nós já falamos sobre o que acontece aqui na condensação. Então, este é o caso mais interessante a respeito de condensação, como quando o superego codifica, ele interpreta, ele traz uma nova interpretação daquela cena, e aquilo vai gerando culpas, frustrações, sentimentos, e todos esses, como a gente está falando, de timidez. Só que a pessoa não sabe de onde vem isso, ela não tem a memória, então ela não chega a esse retorno de recalcado, então ela passa a ter esse tipo de comportamento. E isso é muito comum, pessoas terem esse tipo de comportamento e não saberem por que estão tendo, por que são tímidas, não sei, por que introvertida, não sei. Fantasias originárias que geram neuroses obsessivas e compulsivas. Então essa cena pode gerar traumas e compreensão a posteriori, ou seja, ela percebe depois de certa idade o que realmente foi que aconteceu. No momento, ela se sente excitada com a cena, porque não tem a malícia sexual no momento. Apenas foi um instinto dela que se manifestou. E depois de certa idade, o ideal de ego cobra que foi errado o que fez e gera distonias de culpas ou excitações incestuosas com a mãe. Então, nós estamos falando aqui de situações em que a compreensão de uma pessoa após a adolescência vai fazer com que ela compreenda só a posteriori. Vou dar um exemplo de uma pessoa que nós ouvimos em sala, uma mulher com 25 anos sem falar com o pai, há 25 anos sem olhar na cara do pai, magoada. E para ela, essa mágoa, ela interpretou como uma mágoa que o pai estava batendo na mãe dela. E foi quando ela era pequenininha. Então, quando o analista chamou ela e trouxe a cena novamente, trouxe do inconsciente, ele pediu para que ela se estabelecesse não mais como uma criancinha, mas como uma pessoa adulta. E ela compreendeu a cena do pai tendo relação com a mãe de uma forma completamente diferente. E o analista perguntou: e agora, o que você acha dessa cena? Tudo bem para você? Seu pai não estava violentando a tua mãe? Não estava batendo, estuprando, não, nada desse tipo? Não estava. Então, nessa compreensão, ela foi procurar o pai, pediu perdão e eles voltaram a se relacionar. Então, você tem ideia de uma imago grave, o que ela pode ocasionar. E, principalmente, se você sabe, ou se você já fez, ou se você pretende ter filhos, nunca coloque seus filhos no mesmo quarto que você. Então, vamos ver a diferença entre representação e imago. Representação, então, é uma vivência real, imago é uma imaginação. Imago, então, é um esquema mental imaginário adquirido pela fantasia, é um espelho ilusório pelo qual a pessoa enxerga a si mesmo e os outros. Então, como já dissemos, não consigo ir bem na escola porque eu sou burro, minha mãe não me ama, porque se me amasse faria o que estou pedindo. Está criando aí imagos. Então, podemos perguntar aí quais são as evidências de que você não é inteligente, que sua mãe não te ama.
Muito bem, para finalizar esta área, vamos falar aqui de romance familiar, que está dentro da mesma área que nós citamos da imago. Então, o conceito primeiro de romance familiar. Um imago em que uma pessoa deturpa, modifica a relação com seus progenitores, gerando fantasias a respeito da relação com a família. Então, ela compreende essa relação de uma forma diferente e gera-se o romance familiar, segundo Freud. Então, dentro do complexo de Édipo, é a deturpação sexual que gera vários sintomas e clivagens, vários sofrimentos por conta de valores e padrões do ideal de ego e ego ideal. Então, Freud elaborou essa teoria em 1895. Em 1895, a teoria diz o seguinte, que lembranças de cenas reais de sedução na infância a cena é determinante para a etiologia das psicoses, segundo Freud. Então, Freud considera que nos recalques da sexualidade, a sedução é uma descoberta clínica. Freud afirma também que pacientes acabam se lembrando de situações ou de seduções sexuais que foram vítimas. E essas cenas podem ser gestos, palavras e até mesmo um atentado sexual, um ato sexual em si. Então, nessas cenas, a relação pode ser com o ego distônico ou ego sintônico. Se for ego distônicas, essas relações produzem traumas imediatamente. Se forem egos sintônicos, produzem traumas a posteriori. Por exemplo, aquela menina que eu dei o exemplo, ela foi um ego distônico. Naquele momento ela já teve o trauma, imediatamente quando o pai teve a relação na frente com a mãe e ela viu. Então foi ego distônico. Se há, por exemplo, um abuso sexual de um adulto para uma criança, uma pedofilia, e a criança não sabe identificar que aquilo é uma pedofilia, que aquilo é um ato ilícito com ela, ela vai ser, nas suas zonas erógenas, ela vai receber aquele carinho do adulto e vai gostar, e vai se identificar. E ela vai fazer tudo o que o adulto está pedindo, porque ela não está discernindo, é ego sintônico, ela tem prazer e ela passa a fazer aquilo com constância, e o adulto se aproveita daquilo. Só que quando chega um momento a posteriori, numa adolescência, num contato com uma religião, ou, enfim, quando ela descobre, você não poderia ter feito aquilo não foi um abuso, aquilo foi um estupro, então ela percebe aquilo, e ela se sente muito mais ainda traumatizada, porque ela gostava do abuso, ela sentia prazer no que é errado. Então esse é um trauma posteriori bastante grave. Então fechamos aqui o romance familiar e na próxima edição, no próximo vídeo, nós vamos entender as ligações de energia psíquicas, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado por estar aqui. Faça seus comentários, compartilhe se você quiser, dê seu like. Estamos juntos nesse aprendizado em rumo ao autoconhecimento. Até o próximo.